falamos dessa nomenclatura, muita gente pergunta, o que significa chá molecular? Por que a gente fala do chá molecular? Muita gente fala, mas não sabe exatamente como explicar para os nossos clientes. Então, vamos lá. Por que o nosso chá é considerado molecular? Porque ele age diretamente nas nossas moléculas biológicas. Quais são as nossas moléculas biológicas? Proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. O nosso chá, né, o nosso chá molecular, ele é composto por ativos selecionados por padronização das moléculas. São moléculas padronizadas. Para que isso? São padronizadas proporcionando uma ação de forma atômica, a nível de átomo. Como assim, Elisângela? Como a nível de átomo? Então, vamos lembrar lá da nossa aula, lá no tempo de escola, que fala que átomo é a menor partícula da matéria, correto? Então, para que a gente tenha uma matéria formada, a gente precisa de uma quantidade imensa de átomos. O nosso corpo, o nosso organismo humano, ele é formado por 7 octilhões, imagine 27 zeros à direita do número 7 para você mensurar essa quantidade de átomos. Ele é formado por essa quantidade e cada molécula é a base, cada molécula presente nesse átomo é a base da formação dos diferentes compostos biológicos, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Então, esses diferentes tipos de compostos, né, eles são os que vão compor os diferentes tipos de células do nosso organismo. E no nosso organismo nós temos o quê? 10 trilhões de células. Então, falando, por que a gente fala que é molecular? Porque cada átomo é formado por moléculas, então nós temos mais de 7 octilhões de átomos no nosso corpo humano, e cada molécula é a base da formação que compõe os nossos compostos bioativos, proteínas, carboidratos, e isso vai fazer com que o nosso chá molecular, que age a nível de moléculas, ele irá agir com doses extremamente efetivas, que vai proporcionar uma resposta muito mais rápida ao nosso organismo, e não só uma resposta rápida com resultados imediatos e ao mesmo tempo constantes. Então, adeus aquele efeito sanfona. Por isso que a gente fala de chá molecular. Ele age a nível das moléculas. Então, é mais do que nanotecnologia, é muito mais do que micelização. Então, ele age a nível atômico, a nível de átomo, a menor partícula da matéria. Significa que ele está presente em 100% do nosso corpo. Combinado? Então, a gente entendeu o que é essa ação, por que a gente chama de chá molecular. E como a gente vai falar da importância do chá da noite, muitas pessoas, a gente recém lançou, né? Não recebemos ainda o chá, mas muita gente fala assim, eu acho que eu não preciso, eu quero só tomar o chá do dia, porque é para emagrecimento. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo extremamente importante. Saibam que o chá da noite, o nosso Night Therapy, é tão importante quanto os chás do dia, ou talvez um pouco mais, porque ele vai preparar o nosso organismo para receber os ativos, para receber a ação da nutrição do chá do dia, assim como da nossa alimentação. Ok? Então, a gente precisa entender a importância, e nós vamos entender por quê. Primeiramente, antes da gente falar do chá, precisamos entender a importância do sono para a nossa saúde. O sono é extremamente importante, ele é extremamente essencial, tanto para o bom funcionamento do nosso corpo, como para o bom funcionamento da nossa mente. O sono, ele afeta diretamente a nossa regulação de nível hormonal, ele afeta diretamente a nossa frequência respiratória e também a nossa atividade cognitiva. O sono é extremamente essencial para o nosso organismo. E principalmente para você que está aqui nessa live hoje, para o emagrecimento.
É isso mesmo, o sono, uma boa noite de sono, um sono reparador, ele é o seu maior aliado no processo de emagrecimento. O nosso sono, nós temos 5 estágios. 4 deles é o que a gente chama de sono não REM, que é onde não há a movimentação dos nossos olhos durante esse período, e uma chamada de sono REM, que acontece, o primeiro, por exemplo, no primeiro estágio, onde passa do estado de vigília para o estado de sono. Nós temos o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chegamos no quarto estágio do nosso sono, significa que ele passa, quando a gente chega no quarto estágio, ele fica cerca de 30 minutos e repete do primeiro ao quarto estágio novamente, para depois ir para o quinto estágio, que é o sono REM. No sono REM, que é o sono reparador, é onde acontece os nossos sonhos, que a gente chama de sonhos vívidos, né? Onde a nossa memória começa a reservar, acontece o relaxamento total, quase que 100% da nossa musculatura, aonde a gente acaba separando o que o nosso sono tem como memória e descartando aquilo que não nos interessa. E esse período vai cerca de 90 minutos, fazendo todo esse ciclo durante a noite. Certo, aprendemos os 5 estágios do sono, mas por que o sono é extremamente importante? A gente falou, né, da questão para o nosso corpo e para a nossa mente. O sono é uma forma de proteção do nosso organismo. Por que isso? É durante o sono que acontece a restauração do nosso corpo. É durante o sono que acontece a regeneração dos nossos tecidos. É durante o sono que melhora o nosso turnover celular, a nossa renovação celular. E é durante o sono, imagine você atleta, você praticante de atividade física, é durante o seu sono que acontece a sintetização de proteínas, é onde você vai melhorar a sua massa magra. E é durante o sono que os nossos hormônios do crescimento, né, são totalmente liberados. Durante o sono acontece o rejuvenescimento e a reorganização do nosso cérebro. Tudo isso durante o sono, né? E esse rejuvenescimento, essa reorganização do nosso cérebro é uma fase chamada de plasticidade cerebral, extremamente importante para a nossa atividade cognitiva, para a nossa concentração, para a nossa memória e para várias outras funções de performance mental. Então, é durante o sono que a gente repassa e armazena os eventos do nosso dia a dia, ajudando na consolidação da nossa memória e descartando aquilo que não nos é interessante. Então, por isso a importância do sono. Outro fato importantíssimo do sono é onde ocorre a limpeza do encéfalo. Por que isso? O encéfalo, né, o nosso cérebro, ele precisa se limpar de todas as substâncias metabólicas, de todas as substâncias tóxicas, que ele consiga fazer essa limpeza durante o sono para funcionar de uma maneira correta. Assim, não só do nosso cérebro, como de toda a funcionalidade do nosso organismo, como de todo o nosso corpo, através do nosso sistema linfático. Então, antes de falar do chá, a gente precisa entender essa importância do sono. O sono, ele tem uma ação direta com o nosso metabolismo, ele tem uma ação direta com a funcionalidade do nosso organismo. Então, é importante, sim, uma boa noite de sono reparador para auxiliar em todas as atividades do nosso organismo, em todas as funções, principalmente no emagrecimento. Certo? Ok, então a gente já falou o que é chá molecular, a gente já falou a importância do sono. E agora a gente vai falar do nosso, não chegou a tempo, né, para poder mostrar para vocês o nosso chá Marita Night Therapy, conhecido, né, já carinhosamente como o nosso chá da noite. Esse chá, ele é produzido a partir de matéria-prima selecionada, até a Luísa fala, né, premium, né, uma matéria-prima de qualidade, é exatamente isso, uma matéria-prima selecionada com maior
com mais alto padrão de qualidade. E qual é essa composição do nosso chá da noite, do nosso Night Therapy? Ele vem maracujá em pó, ele vem leite de coco em pó, fibra solúvel, que é a dextrina resistente, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ela, banana em pó, óleo de abacate em pó, coco-açu em pó e estévia. Eu fiquei imaginando o sabor desse chá, só imaginando, porque a gente ainda não recebeu, só com esses componentes. E quais são os benefícios que esse chá proporciona? Quais são os benefícios que a gente tem tomando o Night Therapy? Melhora a nossa qualidade do sono, auxiliando diretamente no emagrecimento, a gente vai saber por quê. Reduz a absorção de gorduras, promove a regulação do nosso intestino, né? Regularidade intestinal, melhora a absorção de nutrientes. Se a gente está falando de microbiota do nosso intestino, então automaticamente vai ter uma melhor absorção de nutrientes. Promove o equilíbrio com relação ao estresse e à ansiedade. Promove o relaxamento do nosso corpo e da nossa mente e auxilia reduzindo nos processos de depressão, porque a gente vai entender por que ele aumenta um hormônio chamado de serotonina. Mas o mais importante de tudo, existem duas tecnologias, formas de extração, perdão, por duas tecnologias de extração que são métodos patenteados pela nossa empresa, é uma exclusividade Marita. No Brasil, somente a Rede Fácil Brasil tem essa propriedade, tem essa patente, que é do Fibersol e do Happy Blend. Então, não adianta alguém tentar com concorrência ou tentar falar alguma coisa que tem essa tecnologia, porque é uma exclusividade. Somente a nossa empresa tem essa tecnologia desses dois extratos, dessa forma de extração, que é o Fibersol e o Happy Blend. E o que seria exatamente esse Fibersol que a gente fala? É uma fibra dietética solúvel. Então, para a gente entender um pouquinho da ação dele, vamos entender o que são as fibras solúveis. As fibras solúveis, elas se dissolvem muito mais rápido, com muito mais facilidade em meio aquoso. Por isso, elas têm uma facilidade de formar um gel no nosso trato gastrointestinal. Aumenta a viscosidade dos nossos alimentos dentro do nosso estômago, ele se torna mais viscoso, e com isso vai proporcionar uma maior saciedade. As fibras solúveis, né, que a gente está falando de fibra dietética solúvel, que é o Fibersol, lembrando que é um método exclusivo, elas são as principais promotoras, digamos assim, para acelerar o nosso trânsito intestinal. Tem uma ação prebiótica. O que significa isso? São fermentadas pelas nossas bactérias intestinais e vai produzir altas concentrações de substâncias específicas. Quais são essas substâncias específicas? Ácidos graxos de cadeia curta. E o que esses ácidos graxos de cadeia curta, que a gente tem uma sigla que se chama AGCC, o que eles fazem? Os ácidos graxos de cadeia curta, eles têm uma ação anti-inflamatória diretamente no nosso intestino. Então, olha a importância. Dessa forma, vai preparar o Fibersol, ele vai preparar o nosso organismo de uma forma protetora para assimilar todos os ativos do chá do dia que a gente vai estar consumindo no dia seguinte, assim como de toda a nossa alimentação. O que significa isso? Se nós não tivermos uma saúde intestinal adequada, que ela não esteja uma saúde em dia, o nosso organismo não assimila nutrientes, o nosso intestino não vai absorver os nutrientes. Então, o nosso chá da noite, o nosso Night Therapy, ele vai equilibrar o nosso organismo para proporcionar essa capacidade de assimilar os nutrientes do chá do dia. Por isso que eu falei para vocês que ele é tão importante quanto, ou talvez um pouco mais, porque é ele que prepara o nosso
corpo, é ele que prepara a nossa microbiota para receber a nutrição dos ativos do chá do dia, assim como da nossa alimentação, dos nossos cafés, da nossa alimentação funcional. Então, esse chá, além de equilibrar o nosso organismo, né, com funções corretas, ele vai produzir os hormônios, que são os hormônios importantes para a manutenção do nosso peso e da nossa massa magra, vai controlar a leptina e a grelina, né? A grelina é o hormônio que estimula o apetite, a leptina é o que inibe, que acaba diminuindo esse apetite, então ele vai fazer esse controle, esse equilíbrio entre esses hormônios, vai deixar o nosso intestino super saudável, para que possa absorver melhor os nutrientes, né? E vai receber tanto do chá do dia, quanto da nutrição alimentar. Então, de uma forma resumida, o que o FiberSol proporciona para o nosso organismo? Aumenta a nossa saciedade, a gente tem uma capacidade de saciedade, porque, só para vocês terem uma ideia, são 5 gramas de FiberSol, 5 gramas de fibra. Então, é uma concentração, ele tem... Só de imaginar, eu já fico com água na boca. Por quê? Eu imagino que ele vai ser muito mais encorpado que o nosso Marita Cappuccino Fit, porque eles são 5 gramas de fibra, então vai dar muita saciedade. Digamos, se a pessoa fizer uso do chá lá pelas 19 ou 20 horas, ela não vai acho que ela não vai conseguir comer, porque a saciedade vai ser imensa pela quantidade de fibras. Então, ele aumenta a nossa saciedade, há uma redução das calorias, ele retarda a entrada de açúcar na nossa corrente sanguínea, então ele controla esse índice glicêmico, controla a nossa glicemia, tem a capacidade de diminuir o nosso colesterol e estimular o crescimento das nossas bactérias, que são as bactérias do bem, as bactérias benéficas, e ao mesmo tempo reduz a nossa exposição do nosso cólon. O que significa isso? Ele vai reduzindo essa exposição do nosso colo intestinal, vai evitar o aparecimento de problemas, né, relacionados ao câncer. Então, faz todo esse benefício. O FiberSol, esse método patenteado de forma exclusiva, dessa fibra solúvel dietética, uma exclusividade Marita, faz todas essas maravilhas pelo nosso organismo, pelo nosso intestino, melhora, nos torna, aumenta o nosso sistema imunológico, fortalece o nosso sistema imunológico, porque a nossa microbiota vai estar positivamente funcionando de uma forma adequada, nosso intestino vai estar podendo receber e absorver todos os nutrientes, e a nossa resposta hormonal vai ser muito mais rápida, certo? Então, essa é uma das tecnologias. Uma delas, porque a segunda, conhecida como Happy Blend, também uma exclusividade, uma extração, uma forma de extração exclusiva, um extrato patenteado, uma exclusividade Marita. Não importa o que as pessoas digam ou que a concorrência tente fazer igual, é somente a nossa empresa que tem essa capacidade. E o que é esse Happy Blend? O Happy Blend é um concentrado de banana e cupuaçu. Olha, gente, imagina a delícia que é esse chá, né? Então, é um concentrado de banana e cupuaçu, também um extrato padronizado a nível molecular, que tem essa padronização em triptofano natural. E o que é o tão chamado triptofano natural? O triptofano é um hormônio que age, que auxilia na formação da serotonina e da melatonina. O que significa isso? A serotonina, a gente sabe que é o hormônio que regula o nosso bem-estar, o nosso humor. E a melatonina é o hormônio que faz a regulação do nosso sono. Então, esse Happy Blend, que a gente fala que essa tecnologia, é o hormônio, ele vai fazer com que haja essa ação do triptofano natural, o hormônio que auxilia na formação de serotonina, que auxilia na formação da melatonina, como regulador do humor e do nosso sono de uma forma extremamente saudável. Nós sabemos que no Brasil a melatonina é proibida, a venda da melatonina, ela que estimula essa produção. Então, ele vai agir, essa ação desse Happy Blend
vai agir como um precursor metabólico, ou seja, vai evitar que o nosso corpo deixe de produzir melatonina. Muito pelo contrário, ele vai estimular a produção endógena, vai estimular o nosso corpo a produzir a melatonina, que é o hormônio que proporciona essa regulação do sono. Não significa que você vai tomar o chá e você vai ter sono por tomar o chá, não, ele vai regular essa capacidade do hormônio do sono para nos proporcionar um sono reparador. Diversos estudos que foram efetuados apontaram que há uma ação direta do triptofano natural com a relação ao sono e ao bem-estar. Então, esse extrato, né, esse extrato padronizado, esse Happy Blend, nesses estudos demonstrou vários efeitos, muito mais para a regulação do nosso sono, para a regulação do nosso apetite, que vai fazer essa regulação entre leptina e grelina, vai aumentar a nossa sensibilidade à dor, a nossa melhora das nossas atividades cognitivas, então a nossa capacidade de memória, a nossa performance mental vai ser melhorada também com essa ação do triptofano natural. E esse método, né, essa patente exclusiva, possibilita o mais importante de tudo, ela vai possibilitar o nosso organismo a produzir naturalmente a melatonina. Então, se você há uma produção diminuída, se o seu organismo não está respondendo de uma forma positiva, quando você fizer o uso do Night Therapy, essa tecnologia, esse extrato Happy Blend, vai fazer o seu corpo, vai fazer o nosso organismo a produzir melatonina de uma forma natural. Então, a gente vai ter esse controle, vai ter esse sono reparador. E o que esse Happy Blend faz diretamente quando a gente toma o nosso chá Night Therapy, né? O que ele vai fazer no nosso organismo? Ele vai equilibrar o nosso sono, ele vai equilibrar os níveis de estresse e de ansiedade. Então, a gente vai trazer esse equilíbrio. Se a pessoa é muito estressada, se ela é muito ansiosa, ela vai equilibrar esse humor pelo aumento da serotonina e pelo aumento da melatonina. Vai promover o relaxamento do corpo e da mente. Sabe aquele sono que você descansa, que você deita e dorme descansado, não aquele sono que incomoda, aquele sono que às vezes a pessoa acaba dormindo e acordando mais cansada do que quando ela deitou. Traz o sono reparador, porque promove esse relaxamento de toda a musculatura e do nosso corpo e também da nossa mente. Vai melhorar a nossa qualidade do sono, vai promover o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. E muito importante, como ele traz esse aumento da serotonina, que é esse controle do humor, ele é extremamente positivo para auxiliar em processos de depressão. Então, não só em questão de ansiedade, em questão de estresse, porque a ansiedade ela está ali de mão dada junto com o estresse e com a depressão. Então, a gente vai fazer esse controle, vai trazer o equilíbrio. Então, é extremamente importante saber essa ação do Night Therapy. Por isso que eu falei para vocês, falei lá no início, a importância do sono. Por que a gente chama de chá molecular? Porque ele vai preparar, é o Night Therapy que vai preparar o nosso organismo para receber os nutrientes, preparar a nossa microbiota, preparar o nosso corpo para receber o chá do dia, com todas aquelas ações, né, maravilhosas, que são extratos padronizados a nível molecular, como foi muito bem explicado pela Alessandra Venâncio ontem, que está aqui na sala com a gente. Então, ele vai preparar o nosso organismo para receber esses nutrientes. Agora, algo importante, muita gente fala uma única dose por 24 horas. Quando a gente fala de 24 horas de ação direta no emagrecimento, nós estamos nos referindo da dose do chá do dia e a dose do chá da noite para completar esse ciclo de 24 horas.